Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o tronco de cilindro circular reto. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist de geometria espacial aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo na escola, ou até mesmo para concursos nos quais o mesmo é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui. Então gente, se você vem acompanhando os vídeos da playlist de geometria espacial, né, na videoaula passada nós abordamos o que? O cilindro, tá certo? Nós vimos fórmulas para calcular áreas, né, volumes, tanto no caso reto quanto no caso oblíquo. Qual é o caso reto? É até sobre ele que nós estamos tratando, né, dentro dessa videoaula. Mas o caso reto é quando essa geratriz aqui, ó, né, ela é perpendicular aos planos, né, que contém as bases, tá certo? Então, nesse caso, forma-se aqui um ângulo de 90 graus. O outro caso seria o caso oblíquo, quando essa geratriz está inclinada, digamos, formando um ângulo diferente de 90 graus. Esse caso a gente não vai se ater nessa videoaula. Então, nossas geratrizes elas vão estar sempre em relação a um certo plano, elas vão estar sempre formando um ângulo de 90 graus. Eu não escrevi o plano aqui, mas você pode pensar aqui, ó, plano usual mesmo, um desenho que a gente faz usualmente. Então, nesse sentido, nós vamos ver o que vem a ser um tronco de cilindro. Então imagine aqui o seguinte, eu tenho esse pincel aqui, vamos imaginar ele como um cilindro todo uniforme. Ele tem umas partezinhas irregulares, ele é mais fino na parte, né, assim. Então vamos imaginar como se ele fosse um cilindro mesmo, é bonitinho. Então, se eu passar aqui um corte oblíquo, um certo plano oblíquo, e retirar a parte de cima, eu vou ter uma coisa tipo aqui, ó, certo? Então isso aqui recebe o nome de tronco de cilindro, tá certo? Observe uma coisa, aqui foram dados dois cortes, eu não preciso de dois, eu só preciso de um único corte, de modo que as bases dele agora não sejam mais o que? Paralelas. Então eu vou ter, né, anteriormente eu tinha aqui, aí se eu fizer um corte eu tenho assim, se eu fizer dois assim, mas de qualquer forma, mesmo fazendo só um corte, essa face, essa base aqui não vai ser mais paralela a essa aqui de baixo, tá certo? Então entenda dessa forma. O que é interessante aqui, gente? Seria muito útil se a gente conseguisse, de alguma forma, achar um cilindro equivalente a esse, para poder a gente estar definindo fórmulas de área, né, e volume também. E aí a teoria nos diz que é possível, sim, obter, né? Tem uma prova para isso, mas aqui eu vou apresentar logo, vou direto ao ponto, que diz o seguinte. Se eu pegar esses dois carinhas aqui, ó, O e O', tudo na mesma altura, tá certo? Em relação O aqui, O''aqui, aqui. Eu consigo um cilindro equivalente a esse tronco, tá certo? Mantendo-se o quê? O mesmo raio dessa seção reta aqui. Então aqui são seções retas, né? Então qualquer plano que eu pegar aqui paralelo, digamos, ao plano dessa base aqui, né? Então eu vou chamar ele de seção reta. Essa seção reta ela vai determinar o quê? Uma circunferência de raio R. Então é possível eu conseguir um cara equivalente onde eu vá ter essa mesma circunferência aqui. Ou seja, essa abertura aqui vai ser igual aqui e aqui. Contudo, né, uma coisa, eu precisaria ter uma altura fixa, né, uma só altura. Porque aqui, observe, falar de altura aqui é meio complicado, porque eu tenho esse ponto aqui para esse, ó, é longo, né, é a geratriz, que a gente chama de geratriz maior, e aqui desse ponto para esse é a geratriz menor. Então veja que é uma coisa irregular. Então nesse caso aqui, é possível conseguir uma nova altura, um novo cilindro que mantém o mesmo raio aqui da seção reta, com a altura dada pela média aritmética das geratrizes. Então, essa altura vai ser G grande, né, G maiúsculo mais G minúsculo sobre 2, ou seja, geratriz maior mais geratriz menor sobre 2, ou seja, a média aritmética. É como se eu desse uma apertada nele, né? Nessa parte aqui que está mais acima, eu apertei, ou tirei um pouquinho de massa aqui de modelar e coloquei aqui de modo que ele ficou retificado aqui. A mesma coisa aqui, ó, tirei um pouquinho de massa aqui desse excesso, coloquei aqui de modo que ele ficou retificado. E aí com isso nós conseguimos trabalhar este cara aqui usando este. Só tem uma desvantagem, a área da base muda. Esta seção aqui, ó, quando eu pego, não dá uma circunferência, ela vai dar, se eu não me engano, uma elipse. E aí nós não trabalhamos com elipse em geometria plana nem espacial. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir a videoaula aí que eu explico esse caso também. Então nesse caso aqui, nós, em termos de área, só poderíamos falar da área lateral, tá certo? As áreas laterais desses dois aqui serão equivalentes, serão as mesmas. E o volume também, tá certo? Então eu vou fazer tudo com este aqui. Qual era a forma, né, na videoaula passada? Qual era a forma da área lateral? Era o comprimento, né, da circunferência desenrolada, dessa circunferência aqui, vezes a altura. Só que o comprimento, nós sabemos, é quem?
2πr. E quem é a altura? A altura é isso aqui, ó. Gzão mais Gzinho sobre 2. Você corta aqui. Então fica o quê? πr G mais G. Tá certo? Então esta aqui é a forma da área lateral. Tá certo? E o volume? O volume, gente, mantém-se a mesma ideia. Como o volume desse vai ser o mesmo desse, pensa a ideia da massinha de modelar. Eu não estou jogando nenhuma massinha fora, nem colocando nada para completar. Eu estou pegando uma partezinha aqui e colocando aqui. Então, o volume em si, a quantidade de espaço ocupada, né, vai ser a mesma. Então, neste sentido, o volume do tronco, ele vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Só que, de novo, a área da base é quem? πr ao quadrado. A altura é quem? G mais G sobre 2. Geratriz maior mais geratriz menor sobre 2. Média aritmética dos dois, tá certo? Então, com isso aí, nós já podemos agora resolver, né, alguns exemplos. Alguns até interessantes, eles são aparentemente difíceis, mas você vai perceber que na hora o que assusta mais, talvez, seja a descrição, né, do que necessariamente a resolução. A resolução você vai ver que é bem simples mesmo. Então, ó, exemplo aqui, ó, calcule o volume e a área lateral de um tronco de cilindro circular reto, cujas secções retas têm raio 4 centímetros, geratriz maior 10 centímetros e o raio menor 8 centímetros. Então, aqui, como eu venho sempre dizendo, vamos fazer um desenho, tá certo? Aqui, por sorte, no exemplo 2, eu não consegui pegar um enunciado muito pequeno, ia ficar uma coisa meio estranha, eu coloquei o desenho, tá certo? Então, ó, vamos pegar aqui o seguinte. Então, ele fala isso, ó. Vamos desenhar aqui a geratriz menor, a geratriz maior. Pronto. Então, eu tenho aqui. Olha, como eu falei, eu não preciso dar 2 cortes. Eu não sei se você percebeu aqui, mas essa G mais G aqui, independe se essa base aqui, ela é paralela ou não ao plano que eu estou considerando como padrão. Então, eu vou fazer só uma única, né? Tipo assim, um único corte. Tá certo? Então, o que ele nos diz aqui? Que a seção reta tem raio 4 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, ó, do centro, se eu pegar aqui, ó, uma seção reta, ó, do centro até aqui, ou seja, o raio é 4 centímetros, tá certo? E ele me diz o seguinte, que uma geratriz desse cara mede 8 centímetros, é a menor, né? E que a geratriz maior, que é essa aqui, ó, essa distância aqui, ó, mede 10 centímetros. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, gente, ficou um pouco afastado, mas tudo bem. Você pode fazer um desenho um pouco diferente do meu aí, tá certo? Puxar o raio aqui para baixo. E a altura ficou, eu gosto de colocar perto, né? Mas tudo bem, não tem problema, faz parte, né? Suponha que você está lá numa prova de vestibular, você não pode usar uma caneta. Então aceite, né? Então, aqui está a altura da geratriz maior. Então, nós temos até agora o quê? O raio da seção reta, ele é 4 centímetros, né? Nossa geratriz maior 10 centímetros e nossa geratriz menor 8 centímetros. Então, basicamente é só aplicar a fórmula, mas eu insisto, o desenho é muito importante. Mesmo que você fale, professor, mas o enunciado já me deu a fórmula. Desenho, é geometria espacial, tem que treinar desenho também. Então vamos lá. O que ele pediu aqui? O volume e a área lateral. É só jogar nas fórmulas, né? Então, ó, quem é o volume aqui? Vamos lembrar, o volume se fosse normal, seria πr ao quadrado h, ou seja, a área da base vezes a altura, né? Então, ó, vamos reconstruindo, ó, a área da base vezes a altura, sem olhar para cá. Só que a área da base é πr ao quadrado, e a altura nós lembramos do tronco e vimos, não, depende das geratrizes. Então, G mais G sobre 2. Então, vai ser π vezes 4 ao quadrado vezes 8 mais 10 sobre 2. Então, aqui vai dar o seguinte, ó, 16, né, sobre 2, você pode dar uma cortada aqui, ó, vai ficar o quê? 8π vezes, né, 18. E vai dar quanto? Você vem cá, 18 vezes 8, né? 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 1 é 8, 6, 14. Então, 144 π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Perceba que assim,
Né? A ideia aqui é que você vá tentando puxar da memória a fórmula. Claro, você vai começando assim e vai lembrando, não, mas espera aí, eu sei que o volume de um sólido, né, normalmente sem ponta, ele é a área da base vezes a altura. Se tivesse uma ponta, seria a área da base vezes a altura sobre 2. Mas espera aí, quem é a base? Ah, é uma circunferência. Então, você vai pegando a fórmula, ao invés de você decorar esta parte final aqui, olha como é que isso é horrível. Pi r ao quadrado vezes g mais g sobre 2. Gzão mais gzinho sobre 2. Se você decorar um negócio desse aqui, é uma monstruosidade. Decore só essa ideia aqui, vai olhando e puxando a fórmula, tá certo? Então, tá aí o volume. E qual é a área lateral? Certo? Que ele pede aqui. Então, a área lateral é o quê? Ela vai ser a mesma, equivalente. Então, ela seria o seguinte, ó. A área lateral é o comprimento vezes o quê? A altura. O comprimento o quê? Quando a gente desenrola ele. Se eu desse um corte aqui, abrisse, né? Claro, não esse, mas o equivalente a ele, né? Aquele que vai ter altura o quê? 8 mais 10 sobre 2, altura 9. Então, é meio que eu dou uma média, né? Fica entre 8 e 10, tá vendo? Então, vai ser isso. Só que esse comprimento aqui é o quê? É 2πr, o raio deste aqui, da seção reta aqui, coincide com o raio do equivalente, tá certo? Vezes a altura. Só que a altura aí muda, é g mais g sobre 2, ó. Então, corta. Vai ficar πr, g mais g, vai ser o quê? Π vezes, que é o raio? 4 vezes 8 mais 10. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó, eu vou ter 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, e 3, 7. 72 π centímetros quadrados. Voltando, ó, área total a gente não costuma calcular aqui. Se alguém tiver dúvida, pode pedir aí nos comentários que eu faço uma videoaulazinha tentando explicar. Se for algo fácil, se for difícil, eu boto lá nos comentários. A gente não está muito a nível de ensino médio, não. Posso até fazer, mas recomendo assim, que se não for seu objetivo entender ou precisar, que você nem assista o vídeo, tá certo? Para não embolar muito, né? Lembrando, nosso objetivo aqui é o quê? Nem vestibulares, concurso, escola, tudo mais. Ou seja, normalmente não vai avançar tanto. Embora não seja difícil não, tá certo? Então, gente, agora o nosso segundo exemplo. Ó. Um copo cilíndrico, cujo diâmetro interno mede 6 centímetros e cuja altura interna mede 10 centímetros, contém certo volume de água. Inclinando o máximo possível, sem derramar a água, né, tá aqui o desenho, né, tem-se a figura a seguir. Determine o volume da água contida no copo. Então, vou apagar aqui, né, para não nos atrapalhar. Então, essa é a ideia. Ó, é uma questão extremamente fácil, viu, gente? Porque, se você olhar bem, a água, como ela está posta, né, ela dá um tronco de cilindro. Então, basicamente, a questão está resolvida, né? Então, temos aqui, né, vou até refazer o desenho aqui, tipo para treinar aquela ideia. O desenho veio, mas eu vou refazer ele. Isso vai ser na prova do vestibular? Na prova do concurso? Não, isso é em casa, estudando. Preciso o quê? Ter esses desenhos na mão, porque se eu precisar desenhar, eu tenho que estar habituado com isso. Então, não deixe, não pule esse tipo de parte do estudo, tá certo? Então, ó, faça os desenhos. Então, aqui eu tenho um copo, ó. Olha como é que eu estou craque? Beleza? Então, aí aqui tem a água. Ó. Como eu inclinei ele até que a água fosse para cair, mas não caiu. Ó, tá toda aqui dentro. Ó. Então, essa aqui é a faixa da água, a altura que ela está. Bem aqui na pontinha. Está quase caindo, quase saindo uma gota. Então, aqui eu tenho a água, né? Ela deu uma tremidazinha, ó. Né? Deu uma mexida. Pronto, ele fala que essa distância aqui, ó, gente, é 4 centímetros. Qual a informação que ele nos dá? Vamos voltar no enunciado. Ele fala que o diâmetro mede 6 centímetros, ou seja, o diâmetro é esse tamanho todo aqui, ó. D igual a 6 centímetros. Então, se o diâmetro, ou Dzinho, né, minúsculo, se você preferir, tanto faz, né? A gente costuma chamar de Dzinho, né? Então, se D igual a 6 centímetros, o raio é quanto? D sobre 2, né? Metade do diâmetro. Então, vai dar 3 centímetros, tá certo? A gente agora tem o seguinte, gente. Como eu falei, isso aqui é um tronco, né, de cilindro, onde a geratriz maior continua tendo a mesma altura que o copo, tá certo? Que é 10 centímetros.
E essa geratriz menor que está aqui, ó, é a diferença para os 10 centímetros. É o que falta aqui, ó, para esse 4 aqui, né? Para se tornar 10 somando. Então, 6 centímetros. Então, nós temos que Gzinho vale 6 centímetros, né? E Gzão vale quanto? 10 centímetros. Então, basta para a gente agora o quê? Só jogar na fórmula. Então, qual é o volume, né? Volume é área da base vezes a altura. Só que a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Só que a altura agora eu transformo no equivalente. É quem? Gzão mais Gzinho sobre 2. Tá certo? Então, vai ser π vezes. Quem é o raio? 3 ao quadrado vezes geratriz maior 10, geratriz menor 6 sobre 2. Então vai ser o que? 9π vezes 10 mais 6, 16 sobre 2. Tá certo? Então, 16 sobre 2, opa, sobre 2, já estou botando o resultado, que loucura, né? Então, 16 sobre 2 dá 8, então vai ser 9 vezes 8, vai dar 72 π, o que? Centímetros cúbicos, tá certo? Então, observe, né, como é simples. Agora sim, o que eu recomendo mesmo nessas questões, principalmente as mais simples, faz o desenho, tá certo? Porque é nelas que você começa a treinar outras coisas que não só aplicar a fórmula. A gente é muito habituado a ficar decorando 1 trilhão de fórmulas e só aplicar. Ah, apliquei, respondi, eu sei. Olha, não é questão só de saber ali na hora que você está fazendo, é questão de manter aquilo ali na cabeça, porque muitas vezes você está estudando exercício, você terminou de ver o conteúdo, você, pô, estou sabendo tudo, vai lá, responde os exercícios, mas eles não ficaram fixos. E esse é um dos grandes problemas que nós temos, é não fixar o conteúdo às vezes. Às vezes você entendeu muito bem a explicação do professor, chega em casa e não consegue fazer. É normal não conseguir fazer de primeira, é normal você errar os primeiros exercícios, mesmo muito fácil, mas depois de um tempo, você tem que ter um padrão de estudo que você consiga memorizar as informações, e não só resolver o exercício e joga fora, né? Então, essa é a ideia aí, por isso que eu redesenhei a figura, certo? Então é isso aí. Espero ter entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida de qualquer uma, pode jogar nos comentários que a gente vai estar aí para te ajudar, certo? Muito obrigado. Até a próxima.